Olá! O vídeo de hoje é sobre o conto Emazuns, de Jorge Luís Borges. Bom, dando continuidade ao projeto Lendo o Aleph, a gente vai falar hoje do conto Emazuns. E esse é um conto muito incomum dentro da obra do Borges por alguns motivos. O primeiro deles é que ele tem uma protagonista feminina, isso é bem incomum. Tem algumas, mas são poucas, não são a maioria. E esse conto ele tem uma abordagem psicológica e psicanalítica um pouco maior, que também é incomum. Borges em geral tem ele explora mais uma abordagem filosófica, e esse tem uma abordagem psicológica bem pesada. O Borges falou em algumas entrevistas e descreveu em alguns textos que o argumento desse conto lhe foi oferecido por uma amiga chamada Cecília Engenheiros, e que ele achou engraçado o tema porque ele não entendia o tema da vingança. E esse é o tema do conto, né? Um tema de vingança. Nesse conto, o Borges sai daquela fórmula do ensaio, né, como se fosse um escritor ou ele mesmo, e aqui a gente tem um narrador onisciente que é um narrador estranhíssimo, porque ao mesmo tempo em que ele sabe coisas que só a protagonista Emazuns poderia saber, noutros ele não sabe das coisas, e você fica assim, como isso é possível? Então é difícil definir esse narrador, um narrador muito ambíguo, e, enfim, essas coisas malucas que o Borges faz para dar um nó na nossa cabeça. O tema geral da história é algo como uma história de vingança e também uma história de destino traçado. Aquele tema que o Borges adora, que sempre volta, de como a pessoa percebe em algum momento para que ela nasceu, né? O que ela deve fazer. E eu volto aqui a um comentário que eu fiz num outro conto, é um comentário do Ricardo Piglia sobre os contos do Borges, de que os contos do Borges, eles em geral contam duas histórias, uma história mais evidente, que aparentemente é a principal, e uma outra história que ela está apresentada mais por meio de alusões, ela aparece subrepticiamente, ela tem ali uns detalhes, e que essa outra história no fim é que é a mais importante. E o Ricardo Piglia diz ainda que em geral essa segunda história que vem ali, né, por baixo da outra, ela envolve essa coisa do destino, essa coisa do personagem que percebe que a existência dele toda se concentra nesse momento crucial, nessa coisa crucial que ele tem que fazer. Uma outra coisa que o Borges retoma nesse conto é aquela coisa da mudança dos papéis, ou da mudança de posições, né? Do personagem que está ocupando uma posição, que em vários contos foi a de herói, e de repente ele tá na de traidor, alguma coisa do gênero. E esse é um conto todo ambíguo, ele tem uma série de ambiguidades, é um conto bastante elíptico, muita coisa não é dita, é uma clássica obra aberta e que então deixa muita margem para interpretação. Esse conto conta a história da Emazuns, que é uma moça de origem alemã, aparentemente, né? Parece que todos os personagens desse conto são de origem alemã e eles são judeus, né? Eles também têm essa origem judaica, até pelos sobrenomes, né? Que são Lowenthal, Zuns, Mayer, tem um outro aqui que aparece em algum lugar, Faim, e a Emma trabalha numa fábrica de tecidos, ela é uma operária numa fábrica de tecidos. O pai dela vive separado dela. Ela aparentemente vive na Argentina, em Buenos Aires, pelo endereço que o narrador diz aqui. E o pai dela mora no Brasil há 6 anos. Então o narrador vai contar pra gente a história de que o pai dela trabalhava na mesma fábrica que ela, a fábrica desse homem chamado Lowenthal, que eu acho que é Aaron Lowenthal. O nome dele, não sei se eu tô pronunciando corretamente, tá? Eu não sei falar alemão, não sei falar esses sobrenomes. E o pai dela teria sido difamado. Ele teria sido acusado de desfalque de dinheiro na fábrica, teria sido, acho que condenado à prisão, inclusive, perseguido, só que ele consegue fugir. E aí ele vai pro Brasil, onde ele vive
no Rio Grande do Sul. Acontece que o conto dá a entender que a Emma não vê esse pai há 6 anos, que ela não tem contato com ele, mas que ela amarga essa separação e essa desonra do pai dela, embora ela acredite que o pai dela é inocente, porque antes de fugir ele confidenciou para ela que ele não era culpado, que o verdadeiro desfalque foi feito pelo Lowenthal, Aaron Lowenthal, quando ele era funcionário ainda. Só que o Aaron acabou subindo na empresa e se tornando um dos donos. O conto começa quando a Emma recebe uma carta e ela acha estranho tudo na carta, o remetente da carta, de onde a carta veio, o que é esquisito. Ela recebe a carta quando ela chega do trabalho e na carta um homem chamado Faim diz, ela não conhece esse homem, ele avisa para ela que o pai dela teve uma morte acidental por ingestão de um remédio específico aqui que eu esqueci o nome, Veronal. Então o pai da Emma, que trocou de nome para morar no Brasil, né, meio que fugir dessa história de difamação por desfalque, ele se chamava então Emanuel Zuns, passou a se chamar Emanuel Maier, e esse Faim avisa para ela que ele, por essa ingestão acidental de muitos comprimidos de Veronal, morre. E aí a Emma deduz, porque não é exatamente isso que está dito na carta, ela deduz que o pai dela cometeu suicídio e que a causa foi essa difamação de 6 anos atrás, feita pelo Aaron Lowenthal, porque foi ele que acusou o seu Emanuel Maier. E aí, o narrador vai mostrando pra gente que a Emma traçou um plano. Ela, então, quando recebe essa notícia, fica muito triste, ela chora bastante, ela passa uma noite em claro e de manhã ela já sabe o que ela tem que fazer. Então, o conto começa a vir com essas frases de que dão a entender de que ela percebe que ela tinha um destino traçado. Então, ele diz assim: ato contínuo compreendeu que aquela vontade era inútil, porque a morte de seu pai era a única coisa que tinha acontecido no mundo e continuaria acontecendo infindavelmente. Num outro momento ela diz assim: no sábado a impaciência a despertou. A impaciência, não a inquietação, e o singular alívio de estar, afinal, naquele dia, já não tinha de tramar e imaginar. Dali a algumas horas chegaria a simplicidade dos fatos. Então o narrador vai dando a entender que a Emma tomou uma decisão e ele vai soltando assim umas pistas do que ela vai fazer. Então ele diz que ela leu no jornal que chegou um navio dinamarquês e aí ela toma uma decisão e liga pro chefe, pro Lowenthal, diz pra ele que ela precisa de uma reunião com ele, porque ela dá a entender que ela vai delatar algumas pessoas que estão organizando uma greve na fábrica. Ela, previamente, durante a agitação para a greve, se declarou terminantemente contrária à violência. E aí, depois, num dia, ela vai para uma rua chamada Passeio de Julho e a gente percebe que ela está perscrutando os hábitos das prostitutas. E aí, por fim, ela escolhe um homem, e aí a gente percebe que ela vai se entregar a esse homem. E o critério de escolha do homem é assim bem cruel, porque primeiro ela vê um homem que parece muito gentil e ela diz que os propósitos dela não vai prestar, ele vai ser muito bonzinho. Então ela decide escolher um outro homem mais bruto, talvez, um homem mais rústico, e aí o homem a toma por uma prostituta, eles vão para um determinado quartinho e ela se entrega. Então ela era virgem. E aí tem uma série de detalhes esquisitíssimos nesse conto, porque não só Emma tinha 19 anos e era virgem, o conto, o narrador, dá a entender que ela era um pouco androfóbica, que ela tinha medo ou aversão de homens. Então o conto vai soltando, assim como quem não quer nada, a informação de que quando as amigas dela conversavam sobre homens, sobre namorados, ela nunca falava nada e que ninguém nunca esperava que ela falasse, porque ela não tinha esse interesse, ela aparentemente não tinha interesse desse tipo. Num outro momento diz que quando ela vai se distrair com as amigas dela, ela vai numa festa de mulheres
E quando chega a hora de ela se entregar para esse homem, a gente ainda não sabe o que ela vai armar, mas a gente já tá assim meio desconfiado. Eu até fiquei pensando que assim, eu já conheci esse conto, né, agora quando eu reli, e eu falei, ai, eu não lembro como eu li esse conto pela primeira vez, porque como eu já sabia o que tinha acontecido, eu já fui lendo e falei, ah, ela vai fazer isso, não é por causa daquilo, porque eu já sabia o fim do conto. E aí eu fiquei assim, será que eu descobri logo? Será que eu fiquei chocada, né? Eu fiquei curiosa. Quando ela se entrega pro homem, né, ela tem um pensamento. E o pensamento é de que aquela coisa horrível que aquele marinheiro estava fazendo com ela, estrategicamente escolhe um desses marinheiros norueguês que chegou naquele navio, que ela leu no jornal que estava atracado lá no porto. Ela pensa que aquela coisa horrível que estava sendo feita com ela pelo marinheiro, o pai dela fez com a mãe dela. Só que ela tinha 19 anos. E essa conclusão horrível e traumática do ato sexual dos pais é uma coisa que as crianças normalmente têm muito cedo, não com 19 anos. Né? E a gente vê que a Emma parece não ter superado esse trauma, né? Com a relação sexual dos pais. E aí por isso que eu disse que o conto ele tem muito essa abordagem mais psicológica, psicanalítica. Bom, e aí o que a Emma acaba fazendo? Ela vai encontrar, depois do ato, ela vai encontrar o Lowenthal, que tá esperando por ela, achando que ela vai delatar um nome lá da greve. E aí quando ela chega lá, ela tem um plano, ela vai se vingar dele. Então ela finge que vai contar, pede um copo d'água, ela sabe. Aqui o Borges pinta o Lowenthal como um judeu avaro, então assim, ele é muito arredio, ele é muito fechado, as pessoas sabem que ele mantém um revólver na fábrica, e tipo assim, é fim de semana, é sábado, o que ele tá fazendo na fábrica, sozinho, com uma arma e um cachorrão que fica tomando conta do lado de fora. Então ela chega lá e sabe que todo mundo sabe que ele tem um revólver, ela pede pra ele água pra ele vai pegar a água, quando ele volta, ela pegou já a arma e vai atirar nele. Acontece que o significado da vingança já mudou todo, porque ela tinha armado esse plano, usar o próprio corpo como instrumento, fazer essa vingança sacrificial para vingar, né, a desonra do pai. Só que a violência do corpo que ela sofre, porque assim, ela não foi estuprada, ela se passou por uma prostituta, mas para ela foi uma coisa tão horrível ainda assim, que duplica o motivo da vingança. A vingança se fortifica nesse outro motivo, que é ela ter sido aviltada. Então ela mata o Lowenthal, que começa a dizer um monte de palavrão em Yiddish, né? Como eu falei, dá a entender que os personagens são todos de origem judaica. E ela queria, quando fosse matá-lo, dizer palavras que deixassem claro para ele que o motivo do assassinato, que era a desonra do pai. Acontece que ela não consegue falar direito, ela balbucia umas coisas sem sentido, e ela mesmo não tem mais muita certeza de foi por isso mesmo que ela matou ele, né? Porque no fim das contas, ela teve um aprendizado aí, né? De que ela não podia fazer esse uso puramente racional e estratégico do corpo, né? O corpo tem demandas, o corpo sente, ela sofreu esse trauma e aquilo se torna muito maior do que a vingança original. E aí eu fiquei me perguntando se... Porque, assim, ela queria um álibi, né? O conto é toda a narração de um álibi para essa vingança, porque ela vai, depois que ela mata o Lowenthal, ela liga para a polícia e diz que aconteceu uma coisa incrível, que ela foi chamada lá para falar da greve, e que quando chegou lá ela foi violentada pelo Sr. Lowenthal e para se defender atirou nele. Então ela cria um álibi ali para dizer que foi legítima defesa. E aí eu fiquei me perguntando se ela não escolheu esse modo esdrúxulo de vingança, né, se sacrificar desse jeito, porque ela sabia que não era motivo suficiente. E o conto, ele tem toda uma série de indícios, alusões muito estranhas. Quando ela descobre que o pai dela morreu, diz aqui que ela sente uma culpa cega. Mas por que ela
ela sente uma culpa cega? Porque ela tem culpa em relação ao pai dela. Não foi ela que matou o pai dela, ela estava 6 anos sem ver o pai dela. E o mais estranho, ela estranha o remetente da carta e o lugar de onde a carta vem. Então, ela não sabia que o pai dela estava no Brasil? Então você começa a se perguntar por que ela não tinha contato com o pai dela há tanto tempo, por que ela sente uma culpa cega, por que ela decide que ela precisa vingar o pai dela, por que o pai dela ia se suicidar por essa desonra 6 anos depois, quando ele já estava refugiado num outro país. Então o conto tem todas essas pontas soltas e você não sabe. Do mesmo modo que a Emma parece fazer hiperinterpretações do que em relação a esse suicídio, que a carta nunca disse que foi suicídio, a gente é meio levado a fazer também, porque a gente não sabe se ela interpretou além da conta, se era uma espécie de paranoia dela, por que ela escolhe fazer uma vingança pelo sacrifício sexual, né, por essa violência tão grande com ela mesma. No fim das contas, o corpo da Emma, que era um instrumento, passa a ser uma vítima, né? Um objeto, um alvo de violência. E a Emma, que estava maquinando tudo, né? Ela trabalha, é muito simbólico que ela trabalhe numa fábrica de tecidos e o conto vai descrevendo os seus planos quase como se ela estivesse tecendo a teia de aranha que vai prender o Lowenthal, né? E ela passa de algoz também a vítima, né? Porque ela acha que vai conseguir fazer esse uso puramente racional do corpo, mas ela não consegue, né? Na hora, depois do que ela passou, quando ela começa a se encaminhar pra lá, ela vê que ela tem que matar esse cara, não só pela desonra que ele fez pelo pai dela, mas pelo que ela foi obrigada a fazer para vingá-lo. Só que quem obrigou ela a fazer isso? Tem uma parte no conto que é bem interessante, porque quando ela lembra da casa da infância, ela tá lembrando da infância perdida, minha mãe, minha casa, ela lembra que a casa tinha uns ladrilhos, uns losangos amarelos na janela, alguma coisa assim. E quando ela vai se entregar pro marinheiro, se passando por prostituta, ele leva ela pra uma espécie de prostíbulo, ou de pocilga, não diz muito bem o que é, que também tem losangos amarelos. E aí é ali que ela conclui, na hora, que o pai dela fez com a mãe dela o mesmo que ela tá passando. Então, a coisa psicanalítica louca nesse conto é como se ela estivesse repetindo o ato dos pais. A concepção dela, ou o que o pai fazia com a mãe dela na vida familiar, né? Ela repete com aquele marinheiro. Então, psicanaliticamente, é quase como se ela se unisse com o pai. Mas ao mesmo tempo, é quase como se na hora da vingança ela vai se vingar do pai. Então, psicanaliticamente, esse conto é muito louco, assim, porque e assim, é muito difícil dizer se Borges estava pensando nessas coisas, mas são leituras possíveis, porque parece que a Emma aqui não superou nem o complexo de Édipo, nem o de Electra, né? Porque de uma certa forma, se ela repete o ato, é como se ela estivesse se unindo ao pai. Mas no fim, ela tá tão revoltada quando ela vai se vingar, é uma tripla vingança, tanto que ela dá 3 tiros no Lowenthal. Esse conto também tem um aspecto muito interessante porque, como eu disse, os personagens são judeus e qual é o dia que a Emma escolhe para matar Lowenthal? O sábado, o dia santo, né? Então, assim, a Emma me parece uma personagem psicologicamente muito complexa. E isso é muito surpreendente na obra do Borges, que o Borges sempre falou que ele não era um autor de personagens, né? Ele criava aquelas histórias cheias de alusões filosóficas, mas esse aqui é um conto de personagem. E esse conto tem um final maravilhoso em que ele diz assim, e aí tem a ver com essa coisa do ser e parecer, que é algo que está muito presente nos contos do Borges, ainda que num outro viés. O Borges sempre cita, né, Schopenhauer, esses filósofos com essa ideia de uma certa impressão de falsidade da realidade ou do modo como nós percebemos as coisas. E aí o narrador vai dizer o seguinte: verdadeiro era o tom de Emma Zuns, verdadeiro o pudor, verdadeiro o ódio. Verdadeiro também era o ultraje que sofrera. Só eram falsas as circunstâncias, a hora e 1 ou 2 nomes próprios. Que na verdade não foi Lowenthal que violou Emma, nem foi Lowenthal que violou a sua mãe,
E na verdade ninguém sabe se Lowenthal realmente enriqueceu de modo ilícito, né? Se o pai dela era realmente inocente, jamais saberemos, mas ela acaba então tendo essa tripla vingança com Lowenthal, sendo que ele talvez só tenha sido culpado de uma coisa. Bom, me digam aí o que vocês acharam do conto. Eu achei esse conto legal demais, mas novamente fiquei com uma certa dó, porque não sei como foi lê-lo pela primeira vez, provavelmente foi incrível. E então já não tinha muita surpresa, porque eu já sabia o que ela teria feito, né? Mas me contem vocês aí que leram o conto pela primeira vez, o que vocês pensaram. E esse conto é perturbador, né? Quando você descobre o que ela vai fazer, você fica, quê? Não, filha, não. Muito bom, um conto aí bastante incomum dentro dos temas do Borges. É isso então, beijos e até a próxima. Tchau.